E eu começo na sala do programa Mulher.com, na companhia da Sabrina Amaral. A Sabrina Amaral está aqui comigo. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Ela pode ficar aqui mais um pouquinho, não tem problema. Aí você não precisa sair durante o programa. Aí nós vamos conversar. A Sabrina está aqui do meu lado. Seja muito bem-vinda, viu? Estou muito feliz de você estar aqui. Convite de voltar. E olha, é muito gostoso a gente falar sobre as emoções, porque elas, por incrível que pareça, regem a nossa vida em muitos pontos que precisam ser bem trabalhados. E se aquilo não é bem trabalhado, fica um rancinho, né, Sabrina? Fica uma coisinha ali, aquela pedra no sapato que incomoda, e se a pessoa não tirar, aí vai complicar a vida dela. Com toda certeza. Essas emoções que ficam guardadas, as mágoas, eu falo que ela é uma má água. Imagina você ter uma água suja dentro de você. Guardar mágoa é guardar uma água suja. Nunca olhei a palavra mágoa por esse prisma. Então é importante você ser uma água limpa, uma água cristalina, de vida, é ou não é? E todos nós queremos ser assim. Sim. E o perdão seria, a falta de perdão no caso, seria essa pedra ou essa água suja, essa má água? Essa má água e esse ressentimento, porque quando a gente está ressentido com alguém, a gente não ressente duas vezes, né? Uma coisa boa. A gente sente o quê? Raiva, tristeza, frustração, angústia, e nenhum desses sentimentos são valorosos, eles são contributivos pra gente, né, Rita? Com certeza. Agora, tem muitas pessoas, Sabrina, que têm dificuldade em esquecer, a pessoa talvez não esqueça nunca, mas deixar que aquilo deixe de doer. O perdão faz isso. E tem pessoas que têm essa dificuldade de perdoar. E eu já disse várias vezes aqui no programa, se eu estiver errada, como você é especialista, me corrija, por favor, mas eu digo assim, que o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Perfeito. Então você tem que tomar essa decisão, e algumas pessoas têm essa dificuldade. Tem um caminho fácil para isso? Eu acho que a gente tem que começar primeiramente fazendo as pazes com o perdão. Ah, é? Porque as pessoas têm uma ideia de que o perdão ele é uma coisa de uma submissão, de você concordar com o que aconteceu, de você esquecer aquilo, e não é. O perdão ele demanda coragem, ele é uma atitude ativa de você de fato decidir perdoar. E é claro que tem pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso por N motivos. Por exemplo, se a pessoa acabou de magoar você, é natural que demore um tempo para você acomodar aquela emoção lá dentro, né? E esse tempo emocional é diferente para cada um. Tem gente que é acometido por um sentimento de injustiça. Aí acha que se perdoar, o outro vai sair impune da história, isso é inadmissível e não pode acontecer. Tem gente que tem dificuldade de perdoar porque tem medo de se machucar de novo. Então não perdoa porque fala, não, eu vou manter uma distância, a mágoa aqui, porque eu não quero essa pessoa perto de mim novamente, né? Tem gente que, de criação, às vezes valores não é ensinado, né? Você não pode levar desaforo para casa, e tem toda aquela história da nossa criação. Tem gente que não tem essa coisa do perdão de berço, né? Da compaixão, do perdão, da paciência. E aí realmente fica difícil de perdoar. O que é mais difícil de perdoar? Você, nos seus atendimentos, nas suas conversas, você sente que os pacientes te relatam o quê? A amizade que ficou abalada por uma mágoa, uma má água, um relacionamento amoroso, profissional. O que as pessoas mais relatam para você que é difícil perdoar? Vamos lá, campeões de audiência. Perdoar é pai e mãe. Porque isso é difícil. É difícil. Porque os nossos pais, eles vieram de uma outra época, né, Rita? Então, a criação que nós recebemos, ela é diferente da criação que hoje a gente faz para os nossos filhos. E, eventualmente, isso deixa algumas marcas. E aí, para você desapegar disso, entender que o seu pai e a sua mãe fez o melhor que eles puderam com o recurso que eles tinham, a despeito disso ter causado um mal em você, é difícil. E acho que o segundo campeão de audiência é no casamento, né, meu amor? No casamento. Nossa, aí é difícil porque você tem muita ativação emocional ali na história. E é difícil você assumir um lugar de empatia, de entender a intenção do outro. Mesmo quando alguém briga ou grita, por trás de todo o comportamento tem uma necessidade, alguma coisa que ele está tentando cuidar. Né? Eu costumo dizer que o julgamento que a gente faz do outro é uma revelação sobre a gente. Gostei disso, repete.
O julgamento que eu faço do outro é uma revelação sobre mim. Por exemplo, se eu chego pro meu marido e falo assim, você é muito insensível e você nunca me escuta. Eu tô dizendo para ele assim, eu quero ser escutada, né? Porque eu tenho uma sensibilidade maior e eu preciso que você acolha isso. Você percebe como é um julgamento? Né? Então eu diria que pai, e um abrir do coração, marido e mulher. Mesmo que a pessoa não diga exatamente isso, enfim, ela está dizendo algo e é sobre isso que nós queremos continuar a nossa conversa. Fica conosco, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Amaral, que é psicóloga especialista em neurociência do comportamento, e hoje nós estamos colocando aqui na nossa conversa o quanto o perdão interfere na vida de uma pessoa, trazendo até doenças, bom, enfim, ela vai falar sobre isso, mas trazendo até doenças físicas, de uma coisa que vem da alma. Mas também ela está mostrando para nós que o perdão é uma decisão. Tem que ter coragem, ela usou esse termo, porque as águas que ficam na nossa vida vão deixando a nossa transparência turva. Não é isso? É isso. Você falou do cristalino e eu pensei naquele diamante, aquele rio de água viva que a gente fala, daquela água limpa, pura. E aí isso vai enegrecendo a nossa água. Vai turvando, ela ficando suja. E você mencionava a questão da saúde, né? Quando você vai guardando muita mágoa e muito ressentimento, o nível de estresse aumenta. Estresse produz no corpo da gente adrenalina e cortisol, que a longo prazo ela vai minando o seu sistema imunológico e abrindo até oportunidade para vírus, bactérias, oportunistas, e você acaba ficando doente fisicamente, o sistema imunológico cai por conta desse excesso de estresse, da falta de perdão. Então, sem mencionar o que ele abre de portas para questões severas de saúde mental, como a depressão, a ansiedade e tantas outras coisas. Então, perdoar... Síndrome do pânico. Pânico, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para a mente, faz bem para tudo. Então, tem contraindicação. Vale a pena perdoar? Vale muito a pena, vale muito a pena. E vamos pensar em estratégias para perdoar? Antes de pensar nas estratégias, eu quero retomar uma coisinha que nós finalizamos no bloco anterior e conversamos durante o intervalo, que é a maneira de se expressar. Quando você disse assim, quando uma pessoa vem, te julga e cobra de você algo que você fez ou que você continua fazendo, aquela pessoa talvez ela queira mandar um recado nessa cobrança, nesse julgamento. Eu gostaria de retomar isso. Claro. Se a pessoa não tem a coragem de dizer para você, olha, você não está me escutando, né? Ela vai falar, nossa, você não me ouve, você né? Usando o seu assim. É sempre assim. Então, o que a pessoa está querendo dizer nesse julgamento? Qual é a mensagem que ela quer passar? Todo julgamento, ele traz uma necessidade não atendida e que eventualmente a gente tem dificuldade de comunicar para o outro, né? A gente conversava aqui no intervalo sobre o exemplo que você falou da água, né? De eu falar, ai, nossa, eu tô com uma sede, mas eu sou incapaz de dizer, você pode pegar esse copo de água para mim, por favor? Porque a gente não está acostumado a pedir. Parece que a pessoa pode não aceitar, ela pode interpretar errada, que folgada. Se quiser, pega você. Pega você, né? Então a gente não tem essa dificuldade de ser claro nas nossas necessidades do dia a dia, sem mencionar as necessidades emocionais, né? Eu me lembro de um dia que eu cheguei muito cansada do trabalho e comecei a conversar com meu marido e falei para ele, olha, hoje foi um dia difícil, e ele ficava tentando arrumar solução para tudo, me dar conselhos, querendo me ajudar. Eu falei assim, hoje eu quero só que você me escute, me dê um colinho para eu poder ficar bem. Ele, é só isso, mas a gente tem uma dificuldade de pedir isso para as pessoas, se colocar vulnerável, né, Rita? E você acabava, se fosse em outra situação, você ia acabar ouvindo os conselhos dele, mesmo não concordando com as soluções que ele estava encontrando, ia ficar mais incomodada por ele não estar te ouvindo. Então, agora, até o Júnior, né, na hora do intervalo, perguntou, por que a gente não consegue ser explícito, falar direto, né? Olha isso.
essa dificuldade de falar? Acho que é o medo um pouco da reação do outro, medo da atitude da pessoa e por falta de costume também. A gente não é alfabetizado emocionalmente na escola, né? A gente aprende matemática, geografia, história, mas lidar com as emoções, expressar sentimento, pedir as coisas, a gente não é ensinado. Essa geração agora ainda vem com um pouco original de fábrica, né? Vem com mais facilidade. Agora, é difícil, você não sabe da reação da outra pessoa e às vezes você cala. Como nesse exemplo que a gente estava falando do meu marido, eu poderia calar, ouvir e ficar ou simplesmente virar o olho, você não entende, cato minhas coisas e vou embora, né? E aí começam as discussões e tudo que precisa é entender o que o outro está querendo cuidar aqui, né? Ou quando a pessoa é agressiva com a gente, você olha para ela e fala assim, olha, eu estou entendendo que isso está mexendo muito com você emocionalmente, mas eu não estou conseguindo entender o que você precisa. E quando você fala dessa forma comigo, você me afasta de você e eu quero entender para poder te dar. Entendi. Gerar então conexão. É bom já dar essa conexão, a pessoa já vai ouvir de uma forma diferente. Sim. E agir também, consequentemente, de uma forma diferente. É isso. Olha, valeu a dica, mas agora eu quero mais dicas. Vamos lá. Sobre esse caminho para se chegar ao perdão. Ok. Bom, primeiro ponto é a gente fazer um exame de consciência. E nomear aquilo que a gente está sentindo, Rita. A gente é muito ruim de fazer isso, né? O que eu estou sentindo? Eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou magoado, eu estou irritado, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou assustado. O que eu estou sentindo? É você normalizar essas emoções, até para quando você for conversar com a outra pessoa, você conseguir expressar aquilo que você está sentindo, né? Segundo, exercitar a empatia. Então, o que o outro estava tentando cuidar, o que eu estava tentando cuidar nessa discussão, que a gente precisa agora alinhar esses pontos, né? Também ajuda você a entender que isso faz parte da vida e se responsabilizar. As pessoas discutem, as pessoas brigam. E é claro que, como diz o velho ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então você precisa se responsabilizar pela sua parte da história em relação a isso. O que eu fiz? Será que foi o meu tom? Será que foi uma palavra torta que eu usei com outro? Será que eu poderia ter dito isso de uma forma mais gentil, né? E então, mediante isso, você trazer os seus pontos para outra pessoa, preferencialmente no momento em que você está menos ativado emocionalmente, e tomar ações. Essa é a parte mais importante, Rita. Porque quando você pensa na desculpa, a palavra desculpa é você tirar a culpa de alguém, aliviar a culpa de alguém. Então eu sou uma pessoa muito legal, eu vou tirar a culpa de você porque eu sou um ser evoluído. Então eu fico aqui nesse lugar e você fica lá embaixo pedindo desculpa pra mim, mas ninguém toma uma ação concreta para aquilo que me magoou. Eu acho a desculpa um negócio meio sem sentido quando ela não tem uma ação prática. Então eu aceito as desculpas, mas aí a gente vai combinar, Rita, o que a gente vai fazer de agora em diante para isso não se repetir? Como é que eu posso te dar o que você precisa e pedir para você o que eu preciso sem a gente chegar nesse lugar da treta, que é tão desnecessário, machuca tanto a gente, né? Então, ação concreta. E eu gostei dessa análise que a pessoa tem que sentar consigo mesma, escrever, visualizar o problema. E eu acho que também no perdão a gente precisa, eu falo assim, como ela entende, ela é da área, eu falo, se tiver errada me corrija, mas eu acho que nós precisamos também usar a empatia. Total. Né? E me colocar no lugar do outro. Por que aquela pessoa agiu daquele jeito comigo naquele momento? Exato. Aí quando você vai analisar, às vezes a pessoa está com um problema na família, não que ela tenha que descontar em mim, mas aquilo ela não conseguiu controlar. Mas ela está com um problema muito sério e ela não abre o problema e ela acaba estourando e aquilo acaba estourando com a gente por dentro também. Então eu acho que usar a empatia também ajuda a chegar no perdão, não ajuda? Depois que você se regulou um pouco emocionalmente, porque na hora em que alguém magoa a gente, é difícil ter empatia, né? Vamos falar sinceramente. Não, tô falando depois que passa. Depois que passa. Nessa análise. Vamos olhar qual é a parte que me cabe desse latifúndio, o que foi minha responsabilidade, né? E o que foi responsabilidade do outro. E assumir isso. E se você pensar nessa palavrinha, Rita, responsabilidade, é uma habilidade de responder diferente, responsabilidade, de uma próxima vez que acontecer.
Quando eu sou responsável por aquilo que eu faço, eu tenho uma atitude, um protagonismo. E o perdão é isso, é a atitude, né? Eu decido perdoar e eu vou desapegar daquilo não porque o outro precise, é por mim. Eu vou pegar aquela mochilinha pesada que está nas minhas costas, eu vou abrir ela e falar assim, olha, isso aqui não serve mais para mim. Obrigada. Tira da mala. Tô de boa, quero mais não. Olha, nós temos aqui a participação do Crochê com Maura. A Maura disse assim, não é uma pergunta e sim uma declaração. Quando aprendi que perdoar não é esquecer e sim não guardar mágoa, não ter raiva, não desejar o mal, minha vida mudou em todos os sentidos, até a minha saúde. A Bernadette Amada colocou assim, perdoar, virtude que trabalho. Perdoei a muitos, mas não a todos. Busco, porém, chegar ao ponto de perdoar a todos. Um dia, com a ajuda de Maria, chego lá. Amém. A Ana Vitória, obrigada, Aninha, pelo carinho que desde do antes de começar o programa você já estava aqui deixando mensagens para nós. Ela colocou assim, como que se cuida no julgamento dentro de apenas um perdão? Sendo que facilita a saúde hormonal, a emoção. Quer dizer, como? Como perdoar? Como que a gente cuida no julgamento, né, dentro do perdão? Aninha, deixa eu contar uma coisa pra você, amor. A gente julga, tá? Eu sei que não pode, mas é da natureza do ser humano estabelecer juízo de valor para as coisas. Eu olho pra você, eu já acho isso ou aquilo, porque é automático dentro de mim. Eu acho que a questão não é nem o julgamento, mas é o que você faz com esse julgamento, né? Entendendo aquilo que eu disse no bloco anterior. O julgamento que eu faço sobre o outro é uma revelação sobre mim. Então é fazer esse exame de consciência, essa autorresponsabilidade, para depois você tomar ações em relação a isso. E eu teria muito mais perguntas para fazer, tenho certeza que mais perguntas chegariam. E aí fica aqui o convite, né, para você, em tempo oportuno, voltar ao Mulher.com. Sempre, é um prazer, eu adoro. Ai, que delícia! Volte sempre, é um prazer receber você. Obrigada, Rita. E olha, nós conversamos aqui com a Sabrina Amaral, psicóloga e especialista em neurociência do comportamento. O nosso tema de hoje foi o perdão. Para você que tem dificuldade, depois você assiste esse programa de novo, pega as dicas, comece a trabalhar isso dentro de você. E se você já costuma perdoar, se eu tivesse 2 taças, eu fazia assim, ó, tchim, tchim, saúde, porque é justamente o que vamos ter.